Olá, pessoal. Sou o professor Alessandro Rodrigues Faria e vou dar mais essa aula a respeito de TCC1. Vamos falar sobre ética e legitimidade do saber. Devem ser observadas e evitadas três formas de má conduta numa pesquisa científica. A primeira é a fabricação de dados. Quando o pesquisador não possui os dados para pesquisa, ele fabrica dados. O pesquisador afirma ter dados, mas isso não condiz com a realidade, pois são dados fabricados, dados inventados. A segunda é mais grave um pouco, é a falsificação de dados. Uma hipótese, lá no começo do trabalho, pode dizer que alguma modificação no sistema de refrigeração, por exemplo, vai acarretar em menor custo para uma empresa. O trabalho pode, com seus dados, simplesmente ter como resultado e conclusão depois algo no sentido contrário à hipótese. Pode mostrar que o custo é maior e não menor. Não tem problema. A conclusão pode bater ou não com a hipótese. Qual o problema disso? É uma pesquisa científica. Mas, às vezes, o pesquisador falsifica os dados para mostrar que aquele sistema está diminuindo o custo, está aumentando o lucro, e ele acaba fugindo da própria pesquisa científica que está fazendo. E o terceiro, ou mais grave de todos, é o plágio. Utilização de trechos de outros trabalhos sem fazer as devidas citações, ou seja, apresentando como se fossem seus. Eu vou mostrar isso aqui de forma mais aberta nos slides seguintes. A ética, ou filosofia moral, é, na filosofia, o estudo do conjunto de valores morais de um grupo ou indivíduo. O significado da palavra ética, que vem do grego, está escrito aqui embaixo, para quem quiser conhecer. Agora, a falta de ética no TCC leva ao plágio e à fabricação ou fabricação de dados. E isso fica grave para o pesquisador. Vamos ver essas duas imagens aqui. Que está escrito: nada é tão certo que não possa ser questionado. Quando os dados fazem com que a pesquisa dê um resultado muito exato, e as hipóteses lá no começo, que estão falando que alguma coisa diminuiu um custo, aumentou um lucro, atingiu uma menor deformação, atingiu um menor estado de tensão, e bate exatamente com a hipótese, a banca começa a desconfiar do trabalho. E aí o pesquisador fica desse jeito aqui. Perguntas da banca. O que será que a banca vai me perguntar? Ai, meu Deus do céu, porque está com coisa falsificada no trabalho. E legitimidade é o critério utilizado para se verificar se determinada norma se adequa ao sistema jurídico ao qual se alega que faz parte, que esta faz parte. No TCC ou qualquer outro trabalho acadêmico, a falta de ética ou legitimidade do saber tem como resultado a fraude acadêmica. E a fraude acadêmica é todo tipo de prática antiética relativa ao trabalho acadêmico. Como tal, compreende-se a apropriação de texto, a fraude, compra ou venda de trabalhos. Isso já foi muito comum no passado, hoje não é tanto mais, porque os orientadores acompanham o trabalho mais desde o início. Violação de direitos autorais, terceirização de tarefas, isso acontece muito. O aluno, o pesquisador, não faz o seu trabalho, mas pede para alguém fazer, só que isso aqui deixa ele meio perdido no dia da defesa
do seu trabalho. Às vezes ele não conhece o próprio trabalho. Falsificação de títulos, aqui já é para quem já está formado, para quem já tem algum título. Infelizmente, ocorre falsificação de títulos, declarações e documentos de qualquer outra natureza. A fraude acadêmica inclui fraude artística, científica, textual, que é o plágio, fraude intelectual, fraude em concursos e processos seletivos, charlatanismo, mas não se limita a esses. Trata-se de espécie de fraude e muito difundida atualmente. Para o TCC especificamente, olha essa figura. Tem um autor aqui, então, nem a figura foi roubada de algum outro autor. O autor está aqui embaixo, a fonte está aqui embaixo. Você escreveu esse capítulo com apenas uma fonte? Um capítulo inteiro com uma fonte só. Coincidência? E o aluno responde: professor, todos os autores diziam a mesma coisa, então eu escolhi um. É lógico, ele escolheu um autor, deu um Ctrl+C, Ctrl+V e virou o capítulo do trabalho dele. Nos tempos atuais, é fácil plagiar e é fácil pegar um plágio. Plagiar é Ctrl+C, Ctrl+V, plagiou. E pegar o plágio é Ctrl+C, Ctrl+V. Quando um professor que tem um mínimo de experiência está lendo um trabalho, ele vai lendo, está numa linha, de repente tem um texto dentro do trabalho totalmente diferente. Depois volta para aquela linha anterior, a linha anterior. Se o professor pegar um pouco daquele texto, der um Ctrl+C, for para o Google e der um Ctrl+V, ele acha na hora a fonte plagiada. Esse cidadão, pesquisador, está pesquisando pela internet, está pegando um texto aqui e está simplesmente desmontando o texto e passando para uma frase, outra frase. Se você der um Ctrl+C nesse texto dele e jogar no Google, vai achar esse texto dele. É plágio mesmo alterando a forma do texto. E a figura? Figura também tem direitos autorais. E é crime plagiar uma figura. Mesmo se você pegar essa figura e virar ela desse jeito aqui, isso aqui se chama plágio parcial da figura. A ideia foi roubada. A ideia não é sua. A ideia foi tirada de outro trabalho, de outra figura. Em ambos os casos, a fonte deve ser escrita. É muito simples. Ao invés de fazer isso, utilize exatamente a mesma figura e põe a fonte embaixo. Basta citar a fonte e depois, lá em referências bibliográficas, colocar a obra de onde saiu essa fonte aqui. Aliás, isso aqui é um erro também em plágio. Às vezes o pesquisador utiliza uma parte de um texto e deixa quieto sem a citação. Depois, lá em referências bibliográficas, ele põe a obra, põe o autor, põe a obra, um livro, um artigo, tudo certinho. Só que não citou aqui. Isso aqui se torna plágio. Se torna um plágio. Porque, apesar de estar lá em referências bibliográficas a fonte não foi citada aqui, o autor não foi citado aqui. É plágio do mesmo jeito. A definição pela Universidade de Oxford é a seguinte: plágio é apresentar o trabalho de outra pessoa ou suas ideias como se fossem suas,
com ou sem consentimento, incorporando a seu próprio trabalho, sem o reconhecimento adequado da obra alheia. O plágio pode ocorrer intencionalmente ou por imprudência. Uma forma de imprudência é essa que eu citei. Uma forma de imprudência é essa. Você coloca o texto aqui, que tirou de um artigo, do Alejandro Arrabal, tá? Colocou tudo aqui, aí vai lá na referência bibliográfica, põe a obra com o autor, tudo direitinho, mas não faz a citação aqui no texto. Isso foi um plágio por imprudência, não foi um plágio intencional, mas foi por imprudência. Esse vídeo aqui fala muito sobre plágio acadêmico e ética na pesquisa. Não deixem de assistir esse vídeo que eu passei para vocês. Na próxima aula, vamos falar sobre normas técnicas para construção e formatação de projetos de pesquisa. Até lá, então. Valeu!